Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 20, nosso convidado é Carlos Dolles, ator, diretor, produtor cultural e arte-educador. Mestre em Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp, é graduado em Teatro, Arte e Educação pela Universidade de Sorocaba. Iniciou sua carreira no ano de 1997. Atualmente é professor do curso técnico em teatro, nas disciplinas de encenação e produção cultural e do programa FIC Pronatec no curso de produção cultural, ambos na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. É professor do Colégio Universitário USCS. Atua no grupo Trupé de Teatro e no coletivo Voa a Pé como ator, encenador e dramaturgo. Já dirigiu inúmeros espetáculos teatrais e também atuou na gestão pública, como chefe da Divisão de Cultura da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo da cidade de Salto de Pirapora, no interior paulista, e integrou o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Sorocaba. Neste depoimento, expressa o contexto paradoxal da pandemia no setor e a necessidade de políticas públicas mais efetivas para a revitalização de uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Seja bem-vindo, Carlos Dolles. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui falando para esse projeto tão significativo, tão importante, tão bonito, que traz reflexão sobre esse tema que atravessa todos nós, todas as nossas realidades e faz parte do nosso meio ambiente, que é essa pandemia da Covid-19 que vem ensinando a gente novas formas de pensar a sociedade, de pensar o mundo. Eu queria falar um pouquinho sobre as lições da pandemia em relação ao meu lugar de fala, ao meu espaço de criação, que é a produção cultural, que é a cultura, que é as artes, que é o espaço também da educação, e também pessoalmente, né? Pessoalmente como cidadão, como uma pessoa que vive numa grande metrópole, que é a região metropolitana de São Paulo, e falando pelo olhar da arte, pelo olhar da cultura, eu acho que a primeira grande lição que essa pandemia traz para todos nós é essa relação paradoxal que a arte tem com as pessoas, né? O quanto a gente percebeu, principalmente nos primeiros instantes da pandemia, o quanto a arte, as manifestações e as linguagens artísticas são extremamente importantes para que a sociedade e o ser humano atravesse essas dificuldades com reflexão, com entretenimento, com alívio, com provocação. Então a gente viu, mesmo diante de tanta dúvida, enfim, de um novo cenário que se apresentava inclusive para as artes e para a produção cultural, as pessoas, a sociedade procurando muito manifestações e linguagens artísticas para entrar em outras sintonias. Então, os músicos e as musicistas nas varandas, as séries, webséries, os filmes, o quanto isso foi importante, né, para a sociedade naquele momento. A gente via isso nos noticiários, né, o quanto isso era um alívio de renovar as esperanças, ou inclusive de entender esse momento, de tentar questionar esse momento que nós estávamos passando. Então, a arte, ela ocupou um espaço extremamente importante nesse momento, e, em contrapartida, e por isso que eu chamo de um grande paradoxo, o quanto a arte e a cultura, o mercado cultural, a produção cultural enfrentou um grande desafio ao se ver numa pandemia onde
a melhor forma, quer dizer, a única forma de evitar o contágio, diminuir o contágio e não causar colapsos no sistema de saúde, era evitar ou proibir completamente a aglomeração, a presencialidade, o contato com o outro, o abraço, o afeto. Então, muitas linguagens das artes, muitas manifestações culturais se viram completamente paralisadas, completamente impossibilitadas de se trabalhar, né, de se desenvolver. E o quão foi demorado para que políticas públicas efetivas de cultura olhassem para esse paradoxo, o quanto a cultura, o quanto as manifestações artísticas eram extremamente necessárias e urgentes naquele momento, por uma resposta quase que orgânica da sociedade, e o quanto isso demorou, não só pensando no mercado cultural e na sobrevivência, na subsistência de artistas, técnicos e produtores de cultura no Brasil todo, né? Mas pensando também na manutenção da saúde mental, da saúde cultural mesmo dessa sociedade, dessas comunidades, né? Então demorou-se muito tempo para se articular. Então essa é uma lição que a gente precisa aprender, né? Porque a humanidade, historicamente, já passou por outras grandes, não só pandemias, mas por outros momentos drásticos, onde a arte e a cultura foram extremamente necessários e urgentes, né, para que essas sociedades pudessem se recuperar. E, inclusive, a gente tem relatos na história de sociedades e países que passam por momentos drásticos, como nós estamos passando aqui pela pandemia, e saem muito mais fortalecidos ao final disso, e a cultura e as linguagens artísticas e essa relevância artística dessas comunidades é também muito mais fortalecida, porque se entende a importância desse segmento da sociedade. Em loco, dentro disso, vivendo isso, imerso nisso, porque estava em produção de alguns projetos, estava falando sobre isso em aulas, e de repente veio a pandemia e falou assim, ok, e agora, o que a gente faz? Então todo mundo ficou perdido e buscando novas soluções. Outra lição que a gente já aprendeu ou continua aprendendo, a gente tá percebendo, é justamente o fato de se reinventar, de se recriar, tão típico da própria cultura e tão típico da própria arte, né? Eu acho que a gente ganha uma expertise como setor social, né? A cultura e a educação também, que é um outro lugar que eu estou inserido, que é essa expertise dessas novas tecnologias, que muitas delas já estavam aí e usadas de forma pouco significativas, né? O quanto essas novas formas de comunicação, o quanto a internet, essas ferramentas, não só de transmissão ao vivo de imagem, de reuniões, mas essas outras ferramentas que auxiliaram e deram conta para que a arte, a cultura e a educação continuassem a cumprir seu papel social. Então, isso foi muito importante, que a gente não saia ileso disso. Eu acho que isso vai fazer parte da realidade cultural, da realidade educacional e da realidade artística do planeta, e principalmente do Brasil. Eu acho que essa forma de resistir que os artistas e os produtores culturais encontraram, né, a partir dessas plataformas, é uma forma de dizer, a arte está aqui resistindo, sobrevivendo. Por quê? Porque tem gente do outro lado da tela querendo isso. Acredito também que assim que possível, conforme a pandemia for sendo controlada, a vacinação começar a ser entendida como algo eficaz, como a gente já está vendo em algumas outras nações do mundo, a gente vai voltando para esse presencial, para essas aglomerações tão típicas da cultura, tão típicas de muitas linguagens artísticas, mas esse aprendizado, essa expertise que a gente ganha do meio digital é uma nova possibilidade, né? O audiovisual já explora isso há muito tempo, mas outras linguagens como teatro, dança, música, enfim, que tem uma pegada super circo, que tem uma pegada super presencial, já se apropriaram disso, e como isso vai se dar num próximo momento, né? Esse hibridismo de forma, isso é muito rico, porque coloca a gente em novos desafios também. Então, acredito que isso seja um desafio muito grande, né? E também esse desafio de
de recriar a humanidade. Porque eu acredito que com essa questão do isolamento na arte, na sociedade, mas na arte, esse distanciamento faz com que a gente reflita novamente sobre a nossa condição humana, e durante muito tempo a gente ficou muito... A primeira palavra acho que foi medo, e depois no momento seguinte essa apreensão com o outro, com a outra, né? A proximidade, o abraço, o encontro, o estar perto, 1,5 metro, 2 metros de distância, a máscara que elimina metade da nossa expressividade facial, que é tão importante, né? Inclusive para nós brasileiros, que a gente se expressa muito com o olhar, com um sorriso, enfim. Como a gente vai recuperando isso? Ou vai inserindo a essa nova relação de proximidade novas camadas, né? Novos conceitos, novas ideias. Então, acho que é um desafio e uma lição que a gente vai ter que aprender ainda, né? Não só como se organizar financeiramente, como se organizar como setor, mas se organizar como artista, como esse ser que interage com os outros seres da sociedade. Então isso é uma lição, né? E aí, outro ponto que eu queria ressaltar, que é uma lição amarga, muito difícil, o nosso setor foi um setor muito impactado, apesar de tão aclamado, né, de tão necessário e urgente, como a gente percebeu, quanto alguém tocando uma música numa varanda, fazendo uma live, assistir uma série, isso aliviava. Ao mesmo tempo, o setor congelou, o setor ainda não descongelou por completo. Eu sinto que a gente está num momento de temporário e de gambiarra mesmo, de estamos dando um jeito para continuar, né? E se a gente não ficar de olho agora nas próximas políticas públicas para o setor cultural, a chance da gente sair pior dessa pandemia é grande, a chance é grande. Por quê? Porque a gente já vinha num movimento de desmonte cultural, de demonização da cultura e da arte no país, né? De perda significativa de uma série de conquistas que o setor tinha alcançado com políticas públicas, e aí veio a pandemia e, por um lado, traz então desmonta de vez, já não precisa mais disso, mas, por outro lado, traz a urgência e a necessidade de realmente pensar políticas públicas efetivas para o setor cultural, né? Para que não só os produtores, fazedores de cultura, mas principalmente a sociedade tenha esse direito democrático às manifestações culturais das mais diversas vertentes, linguagens e formatos e estilos, né? Para que não seja negado a nenhum cidadão o direito a produzir e a fruir cultura, que é o mais importante que as políticas públicas devem pensar, né? Não só de manter economicamente o setor cultural, mas de fato de chegar para todas as pontas, porque ainda é uma realidade no nosso país a dificuldade de acesso a canais digitais. Então a gente deu conta através de canais digitais, essas novas tecnologias, mas muita gente não tem acesso a essas novas tecnologias, né? Muita gente não frui tanta cultura, não interage tanto na criação cultural, porque está apartado dessas novas tecnologias e dessas tecnologias que auxiliaram tanto nesse processo que a gente está vivenciando, né? E aí, falando um pouco desse lugar de viver cultura, é muito triste você ver colegas, parceiros, não só perdendo suas fontes de renda, caindo em faixas de pobreza, assim, precisando de cestas básicas para sobreviver, porque assim não tem espetáculo, não está atuando, não está iluminando, não está criando figurino, não tá, né? Os auxílios emergenciais chegarem uma demora quase que de 1 ano, e ainda burocraticamente muito complexos, você tendo que provar mundos e fundos e contrapartidas, enfim. Então, vivenciar isso, de grupos artísticos se unirem para doar a cesta básica para um artista, para alguém que está ali, não está conseguindo alimentar seu filho e até meses atrás estava ali produzindo, fazendo, acontecendo, né? E quanto isso, eu vou repetir uma frase que uma amiga minha me disse na semana passada,
que a gente sempre diz, quando a gente puder se reencontrar, quando a gente puder se reunir, quando a gente se reencontrar, a gente faz tal coisa, a gente faz tal projeto, a gente, enfim, né, retoma os nossos sonhos, as nossas ideias, a nossa produção cultural efetiva. E ela me disse assim, o que me pesa muito nesse momento é que alguns já não estarão conosco quando a gente puder se reencontrar. Porque a gente chegou num estágio da pandemia, por conta da imunização de um público mais velho, por conta desse cansaço do isolamento, dessa confusão informativa que existe em grande escala no Brasil. Uns falam que é para ficar em casa, outros falam que é para sair para a rua, uns falam use máscara, outros falam não use máscara. A nossa faixa etária, né, a faixa etária dessa galera que está ativamente trabalhando, ou precisaria estar ativamente trabalhando, está agora sendo a mais afetada pela contaminação e pelo número de mortes. Então a gente recentemente vem perdendo pessoas, ou vem cada vez percebendo um número maior de colegas, de amigos internados, entubados e não voltando, não podendo mais se reencontrar. Pessoas de altíssima relevância e importância no cenário local onde estão inseridas, né? Eu recentemente perdi um amigo muito próximo, um produtor cultural, um artista muito relevante na comunidade que ele estava inserido, muito importante para aquele lugar, e ele se foi levado pela Covid. E aí isso impacta todos nós. Então, como é que também a gente transborda isso, transforma isso em linguagem artística, poética, e leva para as nossas obras nesse durante e nesse possível pós-pandemia, que a gente torce para que ele aconteça o mais rápido possível, né, que a gente achava que ia ser mais rápido do que está sendo, e a gente torce e a gente fica com essa sensação de que a gente vai voltar e muitos deles não vão estar conosco, né, já não estão mais conosco. Então que a gente possa transbordar isso para as nossas... Porque eu acho que é esse um dos papéis, se a gente puder, né, definir papéis e motivações ali para a arte, talvez esse seja um dos papéis de refletir o que a gente está vivendo, o que a gente viveu recentemente, e que a gente possa transbordar isso, né? Que a gente possa botar na nossa arte, botar nos nossos palcos, nas nossas letras e melodias, nas nossas obras audiovisuais, nos nossos documentários, nas nossas poesias, um pouco dessa angústia, um pouco dessa indignação e um pouco dessa tristeza por ter perdido pessoas tão queridas, tão importantes para o mercado cultural. E o quanto nós, como categoria, vamos ter que nos organizar e agora cobrar e trabalhar em prol de políticas públicas efetivas para a cultura, porque a gente percebe, sai dessa pandemia com essa grande lição: cultura e arte salvam, ajudam, auxiliam, são extremamente... Se a gente não pode definir uma função, qual a função da cultura, qual a função da arte, a gente sabe que elas são necessárias, são importantes, que o ser humano e a sociedade precisa delas. Então eu acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar dessa pandemia e continuar tirando, batalhando, porque acho que esse caminho aí vai ser muito longo até que a gente consiga se reorganizar e voltar a produzir como a gente produzia há um tempo atrás.